baixo aqui na tela e eu quero falar para vocês sobre, primeiro, a questão da estrutura. Para quem não sabe, existe uma estrutura para você montar vários tipos de acordes. Isso funciona muito bem, principalmente em instrumentos de corda. Por exemplo, violão, guitarra, contrabaixo, entre vários outros instrumentos, a gente vai ter uma forma de pensar nesses acordes muito melhor e muito mais fácil. Por exemplo, eu posso montar um acorde maior com esse modelo aqui, ó. Eu estou tocando um Dó maior. Esse modelo que eu estou utilizando aqui, normalmente eu gosto de tocar sempre do meio do contrabaixo para frente, para o som não ficar muito agudo e não embolar, muito grave e não embolar. Por exemplo, se eu tocar um acorde aqui no começo, só vai soar muito grave, embola o som. Tá vendo? Não define, fica estranho. Como o instrumento baixo é muito grave, a gente toca aqui na frente, ó. Então, como que eu vou pensar para me montar esse acorde? Sempre vai ser da seguinte forma. Eu tenho aqui na terceira corda de baixo para cima, na casa 15, a nota Dó. Depois, o segundo dedo vai estar na segunda corda de baixo para cima, na casa 14. E na primeira corda de baixo, na casa 12, o dedo 1. Esse modelo aqui, que é uma escadinha, um dedo embaixo do outro, forma um acorde maior. Quem é a tônica? Quem que é a fundamental? Qual é a nota que dá nome a esse acorde? É exatamente esse dedo 3. Então, onde esse dedo 3 estiver e eu manter esse mesmo shape, esse mesmo modelo, vai ser o acorde definido. Por exemplo, aqui é Dó. Se eu precisar fazer o Ré maior, eu tenho que colocar esse dedo no Ré. Ó, Ré está aqui, mantém a mesma estrutura, Ré maior. Mi maior, mantém a mesma estrutura e vem aqui, ó, pro Mi. Fá maior, o Fá já vai estar na corda de cima, mas a estrutura é exatamente a mesma. O Fá está aqui, vou manter a mesma estrutura, Fá maior. Sol maior está aqui na frente, no próximo pingo, a mesma estrutura. Lá maior está aqui, na corda de baixo. E Si maior está aqui. Tá? No começo dá um pouco de trabalho, principalmente em conseguir estar montando o acorde. Muita gente tem essa dificuldade porque abre muitos dedos e a gente está acostumado no contrabaixo tocar sempre um dedo de cada vez, só uma notinha e pronto. Como a gente só toca isso aqui, uma notinha de cada vez, quando a gente precisa tocar um conjunto de dedos e abrir o dedo e esticar, normalmente as pessoas têm dificuldade. Mas não pelo fato de ser difícil, mas sim pelo fato de vocês não terem prática ainda. Mas se você praticar, treinar bastante, você vai conseguir estar dominando os acordes. Aqui no caso eu estou dando um exemplo de uma categoria de acorde maior, que é muito comum tocar vários hinos diferentes. Mas antes da gente ir para a parte prática, eu trazia aqui para vocês alguns exemplos práticos mesmo, a gente precisa entender o que a gente faz aqui na mão direita. Como que a gente toca isso? Toca igual violão, com o dedo assim, com palheta? Não, gente. Vamos sempre utilizar esses três dedos, que é o dedo P de polegar, I de indicador e M de médio. P e M. E dependendo do ritmo que eu for tocar, vai ser diferente a forma que eu vou estar tocando. Então eu posso estar tocando, por exemplo, assim, ó. Puxo todos os dedos, os três dedos, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar. Só isso. Todos os dedos, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar. Todos os dedos, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar, os dois de baixo, polegar. Isso aqui é um ritmo de 4 tempos, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá vendo? Ó, tô tocando aqui, seguindo exatamente essa estrutura. Aí eu posso estar tocando vários hinos diferentes. Vou dar exemplo para vocês verem aqui, só com acordes maiores. Vou usar 3 acordes. O Dó maior que está aqui, o Sol maior que está aqui em cima e o Fá maior que está aqui 2 casas para trás em cima. Tá? Ó, Dó, Sol e Fá. Posso tocar esse hino, por exemplo. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Refrão. Foi na cruz,
onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olha que legal! Acabei de tocar o hino inteiro em acordes, só com acordes maiores e apenas 3 acordes. Qual que é a principal vantagem disso, gente? Quando eu toco desse jeito, eu tenho a possibilidade de estar tocando sozinho. Quem de vocês que nunca tentou aprender a tocar um instrumento, mas achou que, ou tem essa percepção, que tocar contrabaixo é uma forma limitada de se tocar um instrumento? Porque normalmente a gente vê e tem o costume de conhecer pessoas que tocam violão sozinho, violão e voz na igreja, às vezes toca teclado sozinho, mas não é típico e muito menos comum a gente ver baixistas tocando sozinho na igreja. Normalmente tem uma banda e o contrabaixo acompanha essa banda, complementa essa banda. Mas não é típico, não é comum a gente mesmo estar tocando ali sozinho contrabaixo. Porque fica vazio tocar só desse jeito aqui. Com a banda fica bom, mas sozinho não. Agora com os acordes, a partir do momento que você tem esse conhecimento, se torna muito mais simples, muito melhor. Porque com os acordes do jeito que eu toquei aqui e mostrei para vocês, eu consigo tocar sozinho na igreja. Professor, dá um outro exemplo. Ó, se eu fosse tocar outro hino com mais 3 acordes só. O de cruz se erigiu, belo dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Com acordes, ó, não preciso de mais nenhum instrumento. Mas contempla essa cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olha que legal! Acabei de tocar o hino sem a necessidade de nenhum outro instrumento. Estou preenchendo o hino, estou fazendo os acordes. Ao mesmo tempo eu estou fazendo o ritmo. O hino não fica vazio, eu posso tocar simplesmente baixo e também voz. Mas não preciso de nenhum outro instrumento para me complementar. Então se você tem o desejo de aprender a tocar baixo, por exemplo, para tocar na igreja, mas falar, na minha igreja não tem nenhum outro instrumento, então aprender a tocar baixo não vai ser tão interessante, então acho que é melhor eu estudar outro instrumento primeiro, para me começar a tocar na igreja, para depois estudar contrabaixo. Não precisa, gente. Se você estuda do jeito certo, você consegue evoluir muito, você consegue tocar no contrabaixo tudo que qualquer outro instrumento faz. Acordes, melodia, frase, solo, introdução. O contrabaixo é um dos instrumentos mais completos que a gente tem.